Os físicos observam a dinâmica do buraco de minhoca usando um computador quântico em um passo para estudar a gravidade quântica no laboratório. Pela primeira vez, os cientistas desenvolveram um experimento quântico que lhes permite estudar a dinâmica, ou comportamento, de um tipo especial de buraco de minhoca teórico. O experimento permite que os pesquisadores investiguem as conexões entre os buracos de minhoca teóricos e a física quântica, uma previsão da chamada gravidade quântica. A gravidade quântica refere-se a um conjunto de teorias que buscam conectar a gravidade com a física quântica, duas descrições fundamentais e bem estudadas da natureza que parecem inerentemente incompatíveis entre si. Observe que o experimento não criou um buraco de minhoca real, uma ruptura no espaço e no tempo conhecida como ponte Einstein-Rosen. Encontramos um sistema quântico que exibe as principais propriedades de um buraco de minhoca gravitacional, mas é suficientemente pequeno para ser implementado no hardware quântico de hoje, diz Maria Spiropoulou, investigadora principal do Programa de Pesquisa do Departamento de Energia do ZEUA, Canais de Comunicação Quântica para Física Fundamental, que é CCFP, e Shang Shen, professor de Física da Caltech. Este trabalho constitui um passo em direção a um programa maior de teste da física da gravidade quântica usando um computador quântico. Ele não substitui sondas diretas de gravidade quântica da mesma forma que outros experimentos planejados que podem sondar os efeitos da gravidade quântica no futuro usando sensoriamento quântico, mas oferece um poderoso banco de testes para exercitar ideias de gravidade quântica. A pesquisa foi publicada na revista Nature em 1º de dezembro. Daniel Jefferies, da Universidade de Harvard, e Alexander Slokapa, BS21, um ex-aluno da Caltech que iniciou este projeto para sua tese de bacharelado com Spiropoulou e desde então passou para a pós-graduação Shoal do MIT são os primeiros autores do estudo. Hormônios são pontes entre duas regiões remotas no espaço-tempo. Eles não foram observados experimentalmente, mas os cientistas teorizaram sobre sua existência e propriedades por quase 100 anos. Em 1935, Albert Einstein e Nathan Rosen descreveram os buracos de minhoca como túneis através do tecido do espaço-tempo de acordo com a teoria geral da relatividade de Einstein, que descreve a gravidade como uma curvatura do espaço-tempo. Os pesquisadores chamam os buracos de minhoca de pontes de Einstein-Rosen em homenagem aos dois físicos que os invocaram, enquanto o próprio termo buraco de minhoca foi cunhado pelo físico John Euler na década de 1950. A noção de que os buracos de minhoca e a física quântica, especificamente o emaranhamento, um fenômeno no qual duas partículas podem permanecer conectadas através de grandes distâncias, podem ter uma conexão foi proposta pela primeira vez na pesquisa teórica de Joan Maldacena e Leonard Susskind em 2013. Os físicos especularam que os buracos de minhoca Euler eram equivalentes ao emaranhamento, também conhecido como APR em homenagem a Albert Einstein, Boris Podolsky, PhD 28, e Nathan Rosen, que primeiro propôs o conceito. Em essência, este trabalho estabeleceu um novo tipo de ligação teórica entre os mundos da gravidade e da física quântica. Foi uma ideia muito ousada e poética, disse Spiropoulou sobre o trabalho ERA-PR mais tarde. Em 2017, Jefferies, junto com seus colegas Pingal e Aronal, estendeu a ideia ERA-PR não apenas para buracos de minhoca, mas também para buracos de minhoca atravessáveis. Os cientistas inventaram um cenário em que a energia repulsiva negativa mantém um buraco de minhoca aberto por tempo suficiente para que algo passe de uma extremidade à outra. Os pesquisadores mostraram que essa descrição gravitacional de um buraco de minhoca atravessável é equivalente a um processo conhecido como teletransporte quântico. No teletransporte quântico, um protocolo que foi demonstrado experimentalmente em longas distâncias via fibra óptica e no ar. A informação é transportada pelo espaço usando os princípios do emaranhamento quântico. O presente trabalho explora a equivalência de buracos de minhoca com teletransporte quântico. A equipe liderada pela Caltech realizou os primeiros experimentos que investigam a ideia de que a informação que viaja de um ponto a outro no espaço pode ser descrita na linguagem da gravidade, os buracos de minhoca, ou na linguagem da física quântica, emaranhamento quântico. Uma descoberta importante que inspirou possíveis experimentos ocorreu em 2015, quando Alexei Kitaev, da Caltech, professor de física teórica e matemática de Ronald Maxine Linde, mostrou que um sistema quântico simples poderia exibir a mesma dualidade posteriormente descrita por Gall, Jefferies e Wall, como que a dinâmica quântica do modelo é equivalente aos efeitos da gravidade quântica.
Este modelo Sachdev e Kitaev, ou SIK, em homenagem a Kitaev e Subir Sachdev e Ujinui, dois outros pesquisadores que trabalharam em seu desenvolvimento anteriormente, levou os pesquisadores a sugerir que algumas ideias teóricas de buracos de minhoca poderiam ser estudadas mais profundamente fazendo experimentos em processadores quânticos. Aprofundando essas ideias, em 2019, Jafferis e Gall mostraram que, ao emaranhar dois modelos SIK, os pesquisadores deveriam ser capazes de realizar o teletransporte de buracos de minhoca e, assim, produzir e medir as propriedades dinâmicas esperadas de buracos de minhoca atravessáveis. No novo estudo, a equipe de físicos realizou esse tipo de experimento pela primeira vez. Eles usaram um modelo semelhante ao SIK-BB preparado para preservar as propriedades gravitacionais e observaram a dinâmica do buraco de minhoca em um dispositivo quântico no Google, ou seja, o processador quântico Sycamore. Para conseguir isso, a equipe teve que primeiro reduzir o modelo SIK uma forma simplificada, feito que eles conseguiram usando ferramentas de aprendizado de máquina em computadores convencionais. Empregamos técnicas de aprendizado para encontrar e preparar um sistema quântico simples do tipo SIK que pudesse ser codificado nas arquiteturas quânticas atuais e que preservasse as propriedades gravitacionais, disse Spiropoulou. Em outras palavras, simplificamos a descrição microscópica do sistema quântico SIK e estudamos o modelo efetivo resultante que encontramos no processador quântico. É curioso e surpreendente como a otimização de uma característica do modelo preservou as demais métricas. Temos planos para mais testes para obter melhores informações sobre o modelo em si. No experimento, os pesquisadores inseriram um qubit, o equivalente quântico de um bit em computadores convencionais baseados em silício, em um de seus sistemas semelhantes ao SIK e observaram que as informações emergiam do outro sistema. A informação viajava de um sistema quântico para um outro via teletransporte quântico, ou, falando na linguagem complementar da gravidade, a informação quântica passava pelo buraco de minhoca atravessável. Realizamos uma espécie de teletransporte quântico equivalente a um buraco de minhoca atravessável na imagem da gravidade. Para fazer isso, tivemos que simplificar o sistema quântico ao menor exemplo que preservasse as características gravitacionais para que pudéssemos implementá-lo no processador quântico Sycamore do Google, diz Locapa. A coautora Samantha Davis, estudante de pós-graduação da Caltech, acrescenta, demorou muito tempo para chegar aos resultados e nos surpreendemos com o resultado. O significado de curto prazo desse tipo de experimento é que a perspectiva gravitacional fornece uma maneira simples de entender um misterioso fenômeno quântico de muitas partículas, diz John Preskill, professor Richard P. Feynman de Física Teórica na Caltech e diretor do Instituto de Informação em Matéria Quântica, IQIM. O que achei interessante sobre esse novo experimento do Google é que, por meio do aprendizado de máquina, eles conseguiram tornar o sistema simples o suficiente para simularem uma máquina quântica existente, mantendo uma caricatura razoável do que a imagem da gravitação prevê. No estudo, os físicos relatam o comportamento do buraco de minhoca esperado tanto da perspectiva da gravidade quanto da física quântica. Por exemplo, embora a informação quântica possa ser transmitida pelo dispositivo ou teletransportada de várias maneiras, o processo experimental mostrou-se equivalente, pelo menos em alguns aspectos, ao que poderia acontecer se a informação viajasse por um buraco de minhoca. Para fazer isso, a equipe tentou abrir o buraco de minhoca usando pulsos de energia repulsiva negativa ou o oposto, energia positiva. Eles observaram as assinaturas-chave de um buraco de minhoca atravessável apenas quando o equivalente à energia negativa foi aplicado, o que é consistente com o comportamento esperado dos buracos de minhoca. A alta fidelidade do processador quântico que usamos foi essencial, diz Spiropoulou. Se as taxas de erro fossem 50% maiores, o sinal teria sido totalmente obscurecido. Se fossem metade teríamos 10 vezes o sinal. No futuro, os pesquisadores esperam estender esse trabalho a circuitos quânticos mais complexos. Embora os computadores quânticos de boa-fé ainda possam estar a anos de distância, a equipe planeja continuar realizando experimentos dessa natureza em plataformas de computação quântica existentes. A relação entre emaranhamento quântico, espaço-tempo e gravidade quântica é uma das questões mais importantes da física fundamental e uma área ativa de pesquisa teórica, diz Spiropoulou. Estamos empolgados em dar este pequeno passo para testar essas ideias em hardware quântico e